Pom, pom, pom. De novo, pessoal. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Acho que depois de falar um pouquinho sobre a produção de vinho, né, de como que o vinho é feito, a pisa, né, do suco, a casca em contato para fazer o branco, para fazer o rosé, para poder fazer a mescla e toda a divisão e tudo mais. Existe uma outra dúvida que eu acho que é muito comum dentre as pessoas que estão iniciando o mundo no mundo do vinho, que é o quê? Novo mundo e velho mundo. Por que a gente está falando de novo mundo e velho mundo, sendo que o mundo é o mesmo? No mundo do vinho, isso é diferente. O mundo é o mesmo, mas no mundo do vinho isso muda completamente. Vamos lá. Quando nós estamos falando de vinhos do novo mundo, quando nós estamos falando de vinho de novo mundo, estamos falando de vinhos da América do Sul em geral, um pouquinho de África e Austrália e Estados Unidos. Quando falamos de vinho do velho mundo, estamos falando apenas de vinhos da região da Europa. Por quê? O vinho ele está na sociedade, ele acompanha a história humana desde mais ou menos 8, 9, 10 mil anos, né? Muito tempo. Durante esse período, o único local onde existia mudas da uva vitis vinífera era na Europa. Não tinha em outro lugar até então, né? Não tinha em outro lugar. E claro, conforme foi passando os anos, as datas, que começou, por exemplo, a época das grandes navegações, ah, onde pessoas, né, onde as grandes navegações começaram a sair da Europa e a se espalhar pelo mundo, foi quando começaram a se espalhar as mudas de vinhas, como por exemplo, vinho argentino da uva Malbec, né? Claro, você já deve ter provado um, dois ou três, deve conhecer alguns rótulos e sabemos que a uva Malbec ela é muito consumida aqui no Brasil. Por quê? Isso é uma característica do Novo Mundo, que vende-se a uva. Se for falar de Europa, fala-se muito mais em região. Vou explicar isso. Vamos lá. Durante o processo das grandes navegações, né, as uvas começaram a sair, as pessoas que estavam nas grandes navegações, os marinheiros e tudo mais, começaram a levar mudas da Espanha, da França, da Itália para o resto do mundo. Então a Malbec, que é uma uva francesa, ela se espalhou pelo mundo, mas ela se adaptou muito melhor na Argentina. É onde ela consegue entregar um vinho muito mais macio, um vinho mais redondo, não tão tânico, um vinho não muito pesado de boca. E aqui nós estamos conseguindo é possível, na verdade, né, se trabalhar com a mesma uva em diferentes processos, em diferentes, você consegue obter vinhos diferentes vindo da mesma uva, mas também de regiões diferentes. Então, como ela se adaptou muito bem nessa região, você consegue ter uma gama de vinhos diferentes, assim, a possibilidade de provas é bastante, é infinita. Seguindo nesse conceito, nessa linha, quando estamos falando, por exemplo, de um vinho do velho mundo, nós estamos falando de Europa e região. Como assim? Para um bebedor de vinho mais clássico, ele costuma pedir o vinho, por exemplo, ele chega no restaurante, ele pode abrir uma carta de vinhos e falar com o sommelier: que vinho da região de Côte du Rhône você tem? Então o sommelier vai ter que fazer uma seleção dos vinhos. Se ele está falando Côte du Rhône, ele está falando França. Se ele está falando de Côte du Rhône, ele quer vinhos dessa região que entregam X, Y, Z características no paladar. A uva em si, ela não chega a ser tão importante na escolha do vinho nesse caso. É mais pela região. Quando estamos falando de vinho do velho mundo, dando exemplo, se eu estou falando de vinho tinto da região da Borgonha, não preciso falar que a uva é Pinot Noir, porque já se sabe que a uva naquela região é a Pinot Noir, a uva tinta. E se estamos falando de vinhos brancos da Borgonha, não precisa vir no rótulo escrito Chardonnay, porque ela já se sabe que daquela região a uva branca plantada é a Chardonnay. E assim como muitas outras regiões no mundo. Se eu for falar, por exemplo, me ofereça um vinho branco do Vale do Loire. O Vale do Loire também é uma região francesa, só que naquela região já não é a Chardonnay, já é Sauvignon Blanc, já é outra uva, já é outra cepa, já é um vinho que entrega outra característica, é outro terroir, é outro clima, é completamente diferente. Quando as uvas então saíram da Europa e começaram a se espalhar pelo resto do mundo, aí sim a indústria começou a comprar uva. Então, por exemplo, antigamente os vinhos que é da região, deixa eu ver, do Chile, por exemplo, eles não vinham com somente o local da região, porque é difícil, se você pegasse um vinho francês e viesse no rótulo escrito
Vale do Loire, um consumidor mais clássico de vinho, entenderia de onde vem aquele vinho, qual uva que é e o que ele possivelmente poderia sentir. Quando essa uva desembarcou no Novo Mundo, nós do Novo Mundo não tínhamos essa educação de vinho como eles tinham antigamente. Então dificilmente você pegaria um rótulo e você veria Vale do Colchagua. Ficaria naquela dúvida. Hã? Então o que a indústria fez? Ao invés de eles colocarem o nome do vale, o nome da região, eles começaram a colocar o nome da uva. Então, vinho chileno, Sauvignon Blanc. Ah, é um Sauvignon Blanc do Chile, deve ser bom. Eu não sei, vamos provar. Então, o Novo Mundo ele começou a se adaptar, o bebedor de vinho, né, começou a se adaptar ao consumo da uva em si, não da região. Claro, isso falando de 8, 9, 10, 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, as pessoas elas já costumam. Ah, você tem um vinho tinto do Vale do Napa? Vale do Napa já é uma região que está nos Estados Unidos, já é uma região que está aqui em cima. Pertence ao Novo Mundo? Pertence, só que como a educação dos produtores vieram da Europa, então produz esses vinhos no Novo Mundo com qualidade de vinhos do Velho Mundo, assim como a Argentina, Chile e alguns outros países. Durante o processo de produção e criação dos vinhedos da América do Sul, muitas famílias foram para a Europa ou trouxeram enólogos da Europa para ensinar eles, para melhorar a qualidade dos vinhos. Porque antigamente os vinhos da América do Sul eles eram muito pesados, eles eram muito tânicos, então algumas pessoas tinham o costume de adicionar água no vinho para deixar ele mais tranquilo, deixar ele mais leve para se tomar, para conseguir ingerir durante uma refeição, durante uma festa, enfim. E com isso, né, com essa transição dos conhecedores de vinho do Novo Mundo indo buscar informações no Velho Mundo, a qualidade de vinho começou a aumentar bastante. E hoje em dia nós temos vinhos da América do Sul, até mesmo vinhos brasileiros, que ganham medalhas na Europa, em competições na França principalmente. E eu acho que a parte de você conseguir ter essa categoria, essa diferença entre eu acho que o vinho da Europa é melhor que o vinho da América do Sul. Eu acredito que um vinho tinto italiano ele vai ser muito melhor do que um vinho tinto português. Depende. O terroir é diferente, o clima é diferente, as uvas plantadas são diferentes. Isso é uma outra questão que a mesma uva, vou dar um exemplo da Cabernet Sauvignon. Se a Cabernet Sauvignon for plantada na Espanha, ela vai dar uma característica completamente diferente se a Cabernet Sauvignon for plantada em Portugal, que vai se dar uma outra característica se a mesma uva for plantada na Itália. É a mesma uva, só que se ela está em terrenos diferentes, em climas diferentes, ela entrega vinhos diferentes. Por isso que quando a gente fala de mundo do vinho, dificilmente você vai entender, vinho X é melhor do que vinho Y. Não, às vezes o produtor é melhor do que o outro. Não, às vezes a característica de tal produtor agrada muito mais o seu paladar do que o outro, mas esse outro vinho pode agradar muito mais o paladar do seu amigo do que o que você gosta. E o mundo do vinho é basicamente isso, é você começar a abrir vinhos, a provar vinhos, a começar a entender e compreender sobre vinhos. E aprender sobre vinhos acho que é magnífico porque você não aprende de vinho tomando vinho, como você não aprende vinho só lendo sobre vinho. Você precisa provar o vinho, ler sobre vinho e testar se a teoria bate 100% com a prática. E é basicamente isso. Para não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou explicar melhor como que funciona a parte das localizações geográficas aqui do globo, aqui do planeta, para poder explicar para vocês também um pouquinho como que isso pode ou não influenciar na qualidade do vinho. Fica comigo e vamos para a próxima aula.